Bem, compartilhar a minha tela correta. Antes da gente começar a fazer realmente os exercícios, alguma dúvida conceitual, algum comentário mais teórico, alguma dúvida não necessariamente de exercício para a gente começar a conversa ou passamos direto para os exercícios? Ok. Sem manifestações, vamos aos exercícios. Eu vou fazer eles numa ordem um pouquinho pulada. O 1 vai ser usado depois, então a gente vai deixar para fazer o 1 depois, quando ele for realmente necessário. Eu vou concentrar a maior parte do tempo no 2 e no 3, porque foram duas questões que eu recebi vários e-mails, as pessoas tentando fazer as coisas com um pouco de dúvida. Então a gente vai tentar fazer eles juntos para esclarecer isso. E a gente vai começar escrevendo uma função e ela chama verifica primo e ela recebe um número inteiro como argumento de entrada e ela vai retornar 1 se o número for primo e vai retornar 0 no caso contrário. Então, esse aqui é o caso em que a gente, na aula passada, a gente falou de duas formas que a gente pode fazer as funções. Às vezes a gente começa pela função e depois a gente encaixa a função no programa principal. Em geral, isso acontece quando você tem um enunciado já específico ou quando você dividiu o seu trabalho entre vários colegas e você já sabe que você vai ter que fazer aquele pedacinho pequeno. Então, às vezes, a gente começa do pequeno e depois vai para o grande. E às vezes é o contrário. Às vezes você começa escrevendo um programa grande e você percebe que uma parte dele faria sentido se você deixasse como função. O nome técnico disso é um é de baixo para cima e o outro é de cima para baixo. Então, do pequeno para o grande é o bottom up, do baixo para cima, e o outro é o top down, é o de cima para baixo. Só para se vocês em algum momento encontrarem esses nomes, não estranharem. Mas é essa ideia do contido do que está contido para o que contém, ou o contrário. Aqui a nossa função ela vai retornar ou 1 ou 0. Se ela só retorna ou 1 ou 0, ela só retorna valores inteiros. Então o tipo da nossa função vai ser o tipo int, ela vai retornar valores inteiros. Na semana passada eu também tinha comentado com vocês que a gente vai tentar dar nomes para as funções que tenham verbos, porque as funções representam ações, representam modificações que são feitas, por isso que, em geral, elas vão ter nomes com verbos para indicar essas ações. Então a função é melhor do que chamá-la simplesmente de primo, é chamar ela de verifica primo. Ela testa se um número é primo, então esse nome já vai dar uma ideia para a gente. E o que vem aqui como argumento, a gente só tem um argumento nesse caso, só tem um número inteiro. Então vai entrar um número inteiro, a função ela recebe um número inteiro n e retorna 1 se for primo, 0 no caso contrário. A gente vai ter a nossa int main, que vai ser escrita depois, e eu vou começar escrevendo a verifica primo. Lembrando também o que a gente falou na semana passada, no começo do programa a gente tem o protótipo, então essa primeira linha aqui é o que a gente chama de protótipo da função, e aqui é realmente a função sendo escrita. E qual é a estratégia que a gente vai usar para verificar se um número é primo? A gente vai testar os divisores. A gente vai testar se o número é divisível por 2, se é divisível por 3, se é divisível por 4, e assim por diante. E se a gente encontrar um divisor, a gente tem certeza que o número não é primo. Se ele tem um divisor, não é primo. Então aqui dentro eu vou ter uma variável
do tipo é primo, que eu vou começar ela com 1, e eu vou ter um contador i, que eu vou percorrer valores diferentes. Eu vou começar esse contador com 2, porque todo número é divisível por 1. Mesmo os números primos são divisíveis por 1. Então, encontrar que o número é divisível por 1 não acrescenta informação nenhuma. Por isso que eu começo vendo se ele é divisível por 2. Eu vou testar primeiro todos os números indo de 1 até n, depois a gente pensa um pouquinho melhor nessa condição. E eu vou aumentar esses potenciais divisores de 1 em 1. E o código que eu vi muita gente escrevendo era algo do tipo assim: se n dividido, se o resto da divisão de n por i for igual a 0, o resto da divisão for igual a 0, eu encontrei um divisor. Se eu encontrei um divisor, é primo, recebe 0. Caso contrário, se o resto não for 0, que ele não é um divisor, e aí o pessoal estava fazendo é primo, recebe 1. E depois que a gente percorreu todos os potenciais valores de i, todos os valores dos potenciais divisores, a gente vai retornar essa variável é primo. Como é que a gente testa isso? A gente vai ter um número a, que vamos começar testando com 2, por exemplo. Aí a gente vai ver um... Eu estou pensando no nome da variável, porque quando eu fiz o meu teste, eu não criei uma outra variável para isso. E eu não queria repetir o mesmo é primo. Então eu vou chamar alguma coisa de tipo número é primo. É a mesma coisa, é só para ressaltar aquela questão de que o nome da variável dentro da função, o nome da variável fora da função, eles podem ser duas coisas diferentes, eles podem ser iguais também, mas eles não precisam ser iguais, é isso que eu quero ressaltar com vocês. E aí, número é primo, recebe, verifica primo, o nosso número que eu quero testar. Então, é aquela história do y igual a f de x, o resultado da função é igual ao nome da função, argumentos da função. Sempre é essa a sintaxe. E aí, se ele for número é primo, se ele for igual a 1, a gente vai colocar um printf, o número nananã, é primo, e se ele não for, eu vou colocar um printf, o número nananã, não é primo. E aí, quando tem um tananã, tem que dizer quem é o nosso tananã. Eu preciso colocar o A aqui, senão ele não vai aparecer na tela. Return 0. Essa é uma primeira versão incorreta do código, mas vamos rodar assim mesmo. Se a gente rodar ele dessa forma, passando o número A igual a 2, o que eu escrevi de errado aqui? Grava um parênteses. Ah, o, isso aqui que eu escrever é um for, né? Não é int, é for e tananã, tananã. Segunda-feira de manhã é difícil para todo mundo. Por que não é for? Porque eu estou dormindo, Beatriz. É simplesmente isso. Esse nosso código vai dar que o número 2 é primo, beleza. A gente ia testar para outras coisas. Então, número 4, número 5, número 4. O número 4 também é primo. E aí você começa a desconfiar que tem alguma coisa errada no seu código. Qual é o problema quando a gente faz desse jeito? Vamos pensar no passo a passo. A gente está testando o número 4. Então, o nosso n é 4. A gente vai começar com i igual a 2. I igual a 2. 4 é divisível por 2? É.
Então, é primo vai valer 0. Porque, de fato, 4 não é um número primo, é primo vale 0. Só que aí a gente vai continuar no nosso loop. A gente vai continuar enquanto o i for menor do que n. Então, a gente vai fazer mais uma iteração. O i vai valer 3. E aí, se o i está valendo 3, 4 é divisível por 3? Não é. Se ele não é, ele vai entrar nesse else, e aí é primo volta a valer 1. E é por isso que ele está dizendo que o número 4 é primo. Relembro para vocês, não é todo if que precisa ter um else. Às vezes a gente vai ter só um if, e é o caso aqui. Não faz sentido a gente voltar a falar que o número é primo. Aqui a gente vai estar percorrendo todos os potenciais divisores, e se eu encontrei um potencial divisor, eu já tenho certeza que ele não é primo. Eu nunca vou ter esse caso em que eu volto a achar que ele é um número primo. Vocês podem pensar nisso aqui como se fosse um lacre de segurança, uma daquelas travas aquelas de metrô que você quebra para chamar o alarme, alguma coisa assim. Você vai quebrar aquilo uma vez só. Ele não vai voltar ao normal espontaneamente, como se fosse um disjuntor da casa que ele vai cair quando tiver algum problema elétrico. Você nunca vai olhar para o disjuntor e ele vai estar na posição normal e você fala, acho que ele caiu e voltou sozinho. Ele não volta sozinho. A ideia é exatamente que ele vai só em uma direção. E é por isso que esse else aqui não deveria existir. A gente vai percorrer todos os números. Se eu encontrei um divisor, eu tenho certeza que ele não é primo. E fim da história. Esse era um erro bastante comum. E aí, se a gente resolve isso, o número 4 não é primo e as coisas melhoram. A gente ainda teria uma variante para fazer em cima disso, que é simplesmente colocar aqui um return 0. Qual é a vantagem da gente fazer com um return 0? Na hora que eu tenho um return, se eu chego nessa linha do return, o meu programa vai retornar ali mesmo. Eu não vou testar todos os outros potenciais is. Então, o nosso programa pode ser um pouco mais eficiente se ele retorna 0 aqui e se ele retorna 1 somente quando ele chega até o final, quando ele sai desse for. Então, por isso que eu estava falando para vocês que eu não tinha usado uma variável. Essa variável é primo, ela poderia não ser declarada, e esse programa seria um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais difícil de ler, eu concordo, mas mais eficiente porque ele não vai continuar testando potenciais divisores, uma vez que ele já confirmou que um número não é primo. E a última questão é, até onde que a gente precisa testar? Se eu quero testar se o número 100 é primo ou não. Bom, 100 é fácil porque 100 já é divisível por 2. Essa condição de parada aqui não vai fazer muita diferença. Mas se eu pego um número do tipo 197, que está aqui no enunciado, ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 3. Até onde que eu vou? Um primeiro corte seria a gente fazer até n dividido por 2. E aí, para a gente escolher um número que seja um pouquinho mais fácil de ver, tipo 101. 101, eu posso testar ele divisível por 2, divisível por 3, por... Bom, pelos que não são primos nem faz diferença, né? Como a gente vai falar na próxima questão. Então, o nosso 101, eu vou testar se ele é divisível por 2, se ele é divisível por 3, por 5, por 7. Se eu for testar se ele é divisível por 11, se isso aqui fosse verdade, o resto ia dar 9, se fosse uma divisão inteira, né? Se fosse tipo 121, que é um número que é divisível por 11, o resto é o próprio 11, mas qualquer coisa menor do que isso, então, por exemplo, 110, o resultado da divisão ia ser 10, ia ser um número que é menor do que esse 11. Isso quer dizer que eu não preciso ir até o 55, eu não preciso procurar os divisores até exatamente a metade. Dá para a gente procurar até a raiz do n. Se até a raiz do n a gente não achou, a gente consegue parar antes. Então, se a gente usar aqui como raiz de n, e aí a gente precisa incluir a nossa biblioteca math.h, a gente vai até a raiz de n, a gente consegue ser um pouco mais eficiente. Só precisa tomar um certo cuidado, que se a gente rodar exatamente desse jeito aqui, ele vai me dizer que o número 4 é um número primo. Então eu tenho que ir exatamente até a raiz de n, incluindo a raiz de n,
Por exemplo, nesse caso do 121, o primeiro divisor do 121 vai ser o próprio 11. Então, se você fizer isso com a raiz, você tem que colocar menor ou igual. E esse é o jeito mais eficiente de escrever isso aqui. O seu i vai até o menor possível e você não continua depois que você já achou. Guilherme, eu não entendi a sua pergunta. É um número par e par e primo? Ah, o 2. O 2 é isso. O 2 é sempre confuso. Entre os primos, testar com o 2 e ter certeza que o seu algoritmo consegue detectar que o 2 é primo é sempre o mais chatinho de fazer. Muito bem. E no lugar de... Guilherme, eu imagino que você quis escrever porcentagem, né? Então, no lugar desse aqui, fazer isso aqui. O sentido é completamente diferente, porque quando a gente usa a barra normal, você está falando do resultado da divisão, não do resto, do quociente da divisão. E para a gente ver se o número é primo ou não, a gente tem que ver se ele tem um divisor exato. Isso é só olhando para o resto mesmo. Então aqui não tem escolha. Tem que ser o porcentagem para a gente ver o resto da divisão, que é para ver se a divisão deu exata ou não. Estou bem. Mais alguma pergunta? Agora, a continuação. Esse do 197 era para alertar para vocês a situação em que você não sabe o que esperar. Se você não fez a conta, você vai meio que acreditar naquilo que o seu programa está falando, e esses são os casos perigosos. Então, sempre que possível, façam a conta na mão, confiram de alguma outra maneira, para ter certeza que o seu programa está calculando direito. Não é porque ele calculou direito o 2, 4, 5, 6, que ele vai calcular direito para qualquer n no futuro. Estejam avisados. Agora a gente vai imprimir na tela todos os números primos menores do que 100. Então a gente vai ter um número n, que vai ser até 100. Como é que a gente vai modificar isso aqui? Eu vou precisar também de um contador. E aí eu vou começar o meu contador de 2. Todos os números primos menores, então estritamente menores do que esse n, para a gente respeitar o enunciado. E agora eu vou chamar a minha função com esses potenciais is. Então essa linha que eu tinha aqui, número primo é primo do verifica primo. Eu vou chamar isso aqui baseado no número i, porque o meu i vai variar automaticamente. Então esse a eu já não preciso mais. E aí esse pedacinho do código eu também vou jogar para dentro do for. Se for um número primo, eu vou escrever o meu número i, e se não for, eu não vou escrever nada, porque eu não quero escrever todos os números, eu vou escrever na tela só os números que forem primos. 1/n, porque agora vão ser vários, e isso vai se acumular. E o meu código está feio, está mal indentado, esse número e esse if não estão na mesma linha, etc, etc. Ctrl A para selecionar todo mundo, botão direito, Format Use a Style. Assim a gente vai ter o for, o if dentro do for, o printf dentro do if, e todo mundo de uma forma que a gente consiga enxergar. Rodando assim, a gente vai ter os números primos, então 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc, etc. Esse é o caminho para fazer o exercício 2. Alguma questão? Ô, professor, na outra que você botou, tipo, raiz o i, no i, dá pra fazer sem, né? Daria para fazer isso aqui, se você fizer exatamente desse jeito, só que aí tem que ser estritamente menor, né? Porque ele está dividindo isso. E para um caso desse, ó, aqui ele rodou em 0.021, e quando eu tinha feito anteriormente, ele estava rodando em 0.021. Então é o mesmo soluço que a minha máquina deu. Mas se a gente for exagerar um pouco aqui nesse tamanho,
aqui 0,8. Bom, para esse número que eu testei, ainda não fez grande diferença, especialmente porque nesse caso ele está gastando mais tempo para escrever os números na tela do que para fazer as comparações. Para até esse N que a gente estava olhando aqui, não fez grande diferença em termos de performance. Dá para ver que assim ele vai fazer menos operações, mas às vezes isso é meio negligenciável. A gente vai, na próxima questão, a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão do tempo computacional e de como que, às vezes, o programa que parece que está tudo bem, mas ele vai gastar muito mais tempo do que o necessário. Sempre que possível, tentem fazer programas mais econômicos e que não se repitam sem necessidade. Ok, obrigada. Beleza. Isso, Guilherme, é exatamente isso. Em inglês, aqui a gente fala polir o código. Em inglês eles usam shave. Shave é barbear, né? É você tirar essa última. É a mesma ideia do polir, de você fazer essa raspinha, de você conseguir melhorar a performance tirando essas coisas que sobram. É isso aí. Muito bem. Passemos para a questão 3. Questão 3 vai receber um número natural e vai escrever na tela a sua decomposição em fatores primos. Para começo de conversa, como é que a gente faz isso aqui na mão? E eu acho que dos exercícios que o pessoal me mandou, quando eu recebi os códigos, as pessoas estavam com dúvidas, mandaram os códigos, boa parte era justamente porque eu acho que elas não tinham feito na mão a continha para relembrar como é que a gente calcula os fatores primos e pensado qual é o algoritmo que a gente sabe internamente, mas a gente nem se dá conta de que é um algoritmo. Então, se eu quiser ver os fatores primos de 45, a gente escreve 45 e a gente vê quando que a gente consegue dividir ele. Por 2 eu não consigo dividir, eu consigo dividir por 3, vai sobrar 15, eu divido por 3 de novo, vai sobrar 5, eu divido agora por 5, vai sobrar 1, e aí eu sei que os fatores primos são 3, 3 e 5. E qual é a primeira intuição? É a gente fazer um loop for. É a gente fazer um loop for dos potenciais divisores e olhar o 2, o 3, o 4, o 5. E olhando os potenciais divisores, e aí testando se a gente consegue dividir ou não. Mas se vocês prestarem mais atenção no nosso algoritmo, apesar da gente estar incrementando aqui os nossos divisores, qual é a condição de parada? A gente faz a decomposição em fatores primos até chegar no número 1 aqui embaixo. Se eu tivesse, por exemplo, 120. 120 é divisível por 2, dá 60, divisível por 2, dá 30, divisível por 2 de novo, dá 15, divisível por 3, divisível por 5. Cheguei no 1, de novo. Eu vou fazendo as divisões até que eu chegue no número 1. Então, isso aqui é um problema mais bem caracterizado como um loop while, de fazer divisões até chegar em 1, do que um problema de um loop for. No entanto, a gente também tem uma progressão dos divisores aqui. Os nossos divisores estão aumentando. Então, a gente vai usar uma ideia de um contador. Vai ter um contador que vai ter que aumentar para testar o 2, testar o 3 e assim por diante. Além disso, tem algumas coisas interessantes. Quando eu passo do 45 para o 15, o número, a bola da vez, o número que eu estou considerando para ser divisível, para procurar um divisor ou não, é o número original alterado de alguma forma. Então aqui sim a gente vai ter que usar a barra de divisão normal, porque esse 15 foi obtido do 45 realmente dividido por 3. Esse 5 foi obtido também de uma divisão real. E a mesma coisa a gente pode perceber em qualquer outro caso. Então, essa progressão aqui que acontece com o número n é alguma coisa do tipo n recebe n dividido pelo potencial divisor. Eu vou atualizando esse meu número n até chegar em 1. E
E eu coloquei no enunciado, eu coloquei justamente aqui o 45 para lembrar para vocês que um mesmo fator primo pode aparecer mais de uma vez. Por exemplo, aqui no caso do 45, apareceu o 3 e apareceu o 3 de novo. Então, nessa situação em que eu incremento, em que eu divido o n, em que o 2 foi realmente um divisor, ou o 3 foi realmente um divisor, eu preciso continuar testando se aquele mesmo divisor vai dividir o próximo n. É por isso que a ideia de fazer um loop for não é a mais recomendável, porque a gente não vai sempre incrementar o nosso potencial divisor. Aqui está bem claro que o nosso divisor fica constante, enquanto ele continuar dividindo corretamente, sem resto, o meu potencial divisor não vai mudar, o meu potencial divisor não vai mudar, é só quando ele falhar, que aí sim eu vou incrementar. Por isso, é um outro argumento para a gente usar um loop while. Tudo bem com o plano dessa questão dos fatores primos? Beleza. Eu vou salvar, em cima dessa mesma questão, eu vou só salvar com um outro nome. A gente vai reaproveitar a nossa função de verifica primo. E, como eu já falei para vocês, uma das ideias de usar funções é isso, é permitir esse reaproveitamento de um mesmo trecho de código, ele faz aquela funçãozinha, aquela tarefa bem definida, e aí a gente pode reaproveitar ele em outras situações. Tá. A gente vai ter um int número, que vai ser o número do qual queremos extrair os fatores primos. Eu vou precisar de uma variável para o potencial divisor. Meu potencial divisor vai começar com 2. Tudo bem. Eu vou continuar fazendo as divisões enquanto o meu n for maior do que 1. Então, enquanto while n maior do que 1, enquanto n maior do que 1, o que eu vou fazer? Se o meu... Eu vou criar uma outra variável. Divisor é primo. E divisor é primo é o teste que o enunciado está falando para a gente, que é para a gente verificar se o verifica primo de divisor. Se divisor for um número primo, se ele for um número primo, a gente vai fazer esses procedimentos aqui. Se ele for um número primo, a gente vai tentar dividir. E aí, a gente vai tentar dividir n pelo divisor. Se isso der resto zero, isso é o caso que acontece aqui. A gente começa com o 2, a gente testa a divisão por 2. Esse 45 a gente também mentalmente testou uma divisão por 2, que não deu resto zero. Então pode acontecer uma coisa ou pode acontecer outra. Se ele dá resto zero, eu atualizo o meu n recebe n dividido por divisor, atualizo o meu n. E no caso contrário, se não teve, então, o 45 a gente dividiu mentalmente por 2, deu resto 1, aí sim a gente incrementa o nosso divisor. Aí a gente passa para o próximo potencial divisor, divisor mais mais. Tudo bem até aqui? Só para deixar mais claro, se divisor é primo, igual a 1. Essa matéria vai acumulando mesmo, e é aí que vai ficando difícil, porque são os mesmos bloquinhos fundamentais, mas a gente vai fazendo coisas cada vez maiores, e aí tem que se manter atento. Muito bem.
Divisor é primo, igual a 1, beleza. Se o divisor for primo, a gente está fazendo esses testes. Mas pode acontecer que o nosso divisor não seja primo. Por exemplo, eu estou tentando dividir o 45 por 4, que é uma coisa que eu não preciso fazer. Se eu estou tentando fazer se for esse caso, né, que eu estou tentando dividir o 45 por 4, eu não preciso fazer nenhum teste, eu posso simplesmente passar para o próximo divisor. Tá, pelo 4 não precisa, porque eu vi que ele não é primo. Vamos tentar o 5 e ver o que acontece. Essa é a estrutura geral. A gente só vai escrever na tela. Eu vou mudar um pouquinho a frase que eu tinha sugerido aqui no enunciado. Então eu vou colocar aqui um printf. Os fatores primos de porcentagem D são, e quem é o nosso porcentagem D é a variável número. Eu escrevi errado, né? Esse N aqui é o meu número, e aqui tudo é número. É a mesma ideia, mas os nomes de variáveis a gente se esquece. Se eu tivesse rodado, o programa ia me avisar que N não foi definido, etc, etc. Tá, se a gente encontrou um fator primo, a gente vai escrever esse divisor na tela, para tentar fazer essa frasezinha aqui, escrever todos os fatores primos. Já faltou o ponto e vírgula aqui do meu printf, evidentemente. E aí, os fatores primos de 45 são 3, 3 e 5. Dois golpes que eu dei aqui para conseguir escrever essa frase. O primeiro deles é que eu queria escrever tudo na mesma linha. Então, eu não estou usando nenhum barra N, como vocês podem perceber aqui. Mas eu coloquei um espacinho antes do porcentagem D e um espacinho depois do porcentagem D, que são esses espacinhos que estão aqui entre os números. Se eu não tivesse tomado esse cuidado, tivesse colocado só o porcentagem D ali, o meu... ele ia grudar tudo. Ele ia grudar o 3 no próximo, e aí aparecer que o fator primo é 335 e não ia dar para entender. Lógico que a gente poderia ter usado o nosso tradicional barra N também, para escrever um em cada linha, não ia mudar nada. Aqui é só para relembrar para vocês que a gente pode, dependendo do jeito que a gente quiser formatar a nossa escrita na tela, a gente pode fazer dessa forma. E o segundo golpe que eu dei é que eu escrevi essa frase, os fatores primos de 45 são, fora do meu loop while, porque o valor do 45 eu estou perdendo. Se eu fosse tentar escrever ele aqui embaixo, acho que aqui a gente não está nem salvando de algum jeito. A gente calcula um divisor e depois a gente passa para o próximo. Mas se eu tentasse acionar depois quem é a variável número, é óbvio que nesse caso aqui ela vai estar valendo 1, porque ela está sendo alterada, e no final das contas ela está valendo 1. Então, esse tipo de código, ele funciona bem, ele faz todas as contas, mas ele destrói um pouco a informação. Eu não sei mais quem era o meu número original. Em algumas situações tudo bem, mas em outras você vai ter que salvar em alguma variável auxiliar, você vai ter que ter alguma coisa do tipo número original recebe número, e aí você pode fazer as operações com o número, mas você tem na sua variável número original preservado quem era o número que você fez. Então, um jeito é fazer dessa forma. A gente também pode usar funções, ao invés de usar essa variável número original, a gente poderia mover todo esse bloco aqui para uma função que vai testar um parzinho, número divisor, alguma coisa assim, ou que uma função que já calcula todos os divisores, para não macular, para não perder o número original. A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar de vetores, porque aí com vetores a gente consegue salvar todo mundo. Mas só para lembrar para vocês, essas questões de perder a informação ou manter a informação pode ser importante.
Tudo bem até aqui? Acho que está tudo certo, professor. E no chat também não tem nenhuma dúvida. Maravilha. Então, vamos tentar rodar isso aqui com outro número, só para a gente confirmar. Fatores primos de 120 são 2, 2, 2. Então, 2, 4, 8, 24, 120. Sucesso. Vamos tentar rodar ele com 120, 1, 5, 7, 8, 1. E aí, se eu mando rodar ele desse jeito, a gente pode tomar um café. De cabeça, a gente não tem a menor ideia de quais são os fatores primos desse número. A gente tem certeza que 2 não é um fator primo, mas até para o 3 a gente tem que fazer uma continha. E acontece que esse número é um número primo. Então a gente está testando todos os potenciais divisores, desde o 2 até o 1, 2, 0, 80. A gente está testando para cada um deles quem são os potenciais divisores. E aí, para cada um deles, a gente está chamando a nossa função verifica primo. A nossa função verifica primo, ela está do jeito mais eficiente aqui, como eu comentei para vocês, então fazendo menos iterações e retornando zero assim que a gente encontra um número, assim que a gente encontra o número primo. Deixa eu ver, eu não cheguei a fazer esse teste, pensei nele agora. Se a gente tivesse a nossa função do jeito menos eficiente. Então, do jeito eficiente com essa função verifica primo, tinha dado uns 21 segundos. Se ela fosse ainda menos eficiente. Então, relembrando para vocês como é que funciona a função verifica primo. Para cada potencial divisor, ela vai começar em 2 e vai percorrer todo mundo. Então, pensa só no que acontece no penúltimo, quando a gente está tentando ver o divisor 1, 2, 0, 1, 5, 7, 80. A gente vai começar do 2 e vai percorrer todo mundo até a raiz quadrada desse número, que vai ser também uma coisa grande. E aqui, ressaltando aquele comentário que a gente fez anteriormente, se você não escrever com a raiz quadrada, vai ser pior ainda, ele vai fazer mais iterações ainda. Eu só tinha feito o teste com aquele que levava 20 segundos aqui na minha máquina, eu sinceramente não sei quanto tempo que isso aqui pode levar. Eu vou parar, eu vou dar um Ctrl C e parar, não sei quanto tempo que levaria. Certamente pior, né? Certamente mais do que os 20 segundos anteriores. Então, o que estamos fazendo? Estamos fazendo algumas contas um pouco redundantes, porque a cada potencial divisor, a gente está testando uma infinidade de divisores do divisor, né? A gente está vendo se o divisor é primo, então a gente está procurando, quando esse i varia, a gente está procurando divisores desse número que eu chamei de divisor. Eu vou chamar esse arquivo aqui com outro nome, exercício 3, eficiente. E a nossa eficiência, na verdade, é uma coisa que parece uma burrice no começo. É a gente jogar fora essa verificação que o enunciado mandou a gente fazer, eu sei, fui eu que escrevi o enunciado. Vamos jogar fora isso aqui. E então, se a gente jogou fora esse teste, se o divisor é primo ou não, a gente não vai ter mais esse if, a gente não vai ter o fechar chaves daquele if, a gente não vai ter também o abrir e fechar chaves do else. Eu vou ter só esse while, e agora o meu if e o meu else estão mal indentados, então o truque de sempre, selecionou, formatou, agora sim, indentado. Esse código ele parece menos inteligente que o anterior, porque ele vai testar um monte de coisa. Ele vai testar, por exemplo, se o 45 é divisível por 4, se o 45 é divisível por 6, um monte de coisas que eu não precisaria testar. Mas quando a gente roda ele dessa forma, ele é brutalmente mais eficiente que o anterior. Então, surpresa, a pegadinha que eu comentei com vocês, a pegadinha que estava no enunciado, não é porque você acha que você está economizando operações que você está realmente economizando operações. Aqui é melhor a gente fazer uma coisa mais força bruta e testar essas divisões, inclusive por números que não são primos, do que ter
esse tipo de verificação de primo que é super custosa. Às vezes a gente se engana com as funções, por o código tá jogado para uma função, você meio que esquece quais são as operações que estão acontecendo lá dentro, e você acha que o número vai vir pronto da natureza para você. Mas ele está fazendo alguma operação lá dentro. E nem sempre é o jeito mais eficiente. Tá? Essa era a pegadinha. Fazer do jeito que o enunciado manda não era, nesse caso, o jeito mais eficiente. O jeito que parece burro é mais eficiente que o jeito que parece inteligente, nesse caso. Tudo bem? O X da questão é que o jeito que a gente está calculando os números primos aqui, ele é bastante não eficiente. Se vocês quiserem um jeito um pouco mais eficiente de determinar números primos, existe o chamado crivo de Eratóstenes. Eratóstenes é teste de pronúncia. Ele funciona como esse GIF aqui da Wikipédia mostra. A gente escolhe um número original e aí a gente apaga todos os múltiplos daquele número. Então, agora eu vou escolher os números, o 5, apagar os múltiplos de 5, escolher o 7, apagar os múltiplos de 7, e assim por diante, até que sobrem só números primos. Ele não faz divisões, ele só vai fazendo as multiplicações e vai apagando os números que estão para frente. A gente vai implementar o crivo de Eratóstenes quando a gente falar de vetores. É um jeito muito mais eficiente de encontrar todos os números primos até um certo valor. E o outro comentário relacionado com isso que eu queria falar para vocês era aquele Project Euler que eu mencionei na lista, que é um site que você faz os seus programas e submete as suas soluções. E ele é um site já antigo, acho que é de 2004, alguma coisa assim. E todos os problemas que, acho que não tem aqui a informação da data, mas de cabeça, pelo que eu lembro, era isso, 2004. Todas as informações, todos os problemas que estão aqui, que são problemas parecidos com esse da lista, inclusive um ou outro eu tinha tirado, acho que foi na lista anterior, né, que eu tinha mencionado ele. Os problemas, alguns vocês já têm conhecimento suficiente para fazer, outros vocês não têm, outros eu não tenho conhecimento suficiente, então tem coisa bizarramente avançada lá também, tem de tudo. Os problemas do Project Euler, eles sempre são possíveis de serem resolvidos em, acho que 3 segundos, alguma coisa assim. E 3 segundos em uma máquina de 2004, uma máquina que certamente é menos eficiente do que o celular de vocês hoje em dia. Muito por conta desse tipo de otimização, por conta dessas coisas realmente de polir o código, de evitar iterações, evitar chamar funções necessárias. É um desafio legal, não só você entregar algum programa que funciona, algum programa que resolve, mas depois que funcionou, você consegue fazer aquilo ali rodar rápido e rodar no tempo que eles dizem que você conseguiria fazer? Às vezes é bem desafiador. Mas, claro, fica de sugestão para o futuro. Pedro, a segunda forma é mais eficiente porque a gente está fazendo... Deixa eu abrir os dois. Onde é que estava? Aqui, até a minha pasta mesmo. Não sei onde é que está meu Dropbox. Espera aí. Eu abri o executável. Agora sim. Qual é a diferença entre a primeira forma e a segunda forma? Na primeira que eu tinha feito, a gente está verificando se o divisor é um número primo ou não. Para a gente verificar se o divisor é um número primo ou não, a gente tem que fazer todos esses testes aqui dos potenciais divisores do divisor.
E isso aqui custa. Eu vou colocar um printf aqui, testando o número tal. Quando a gente tem um número muito grande, a gente vai testar divisores que são grandes, e aí os divisores desses divisores vão ter muitas possibilidades. Se eu rodo o programa desse jeito, eu vou ter uma infinidade de iterações acontecendo. Então, para cada potencial divisor, eu tenho que testar todos os números até realmente provar se ele é um número primo ou não. Então, estão acontecendo essas milhares de iterações aqui que são desnecessárias. Porque quando a gente joga fora aquela chamada da função, esses primeiros testes nem acontecem. E aqui eu estou falando, e a gente consegue ver que os nossos testes nem estão chegando no 100. Até agora, os meus potenciais divisores dos divisores estão só com 2 casinhas. O meu número tem N casas, então você imagina o tempo que vai levar até eu testar todo mundo sem necessidade. De vez em quando a gente vê um com 3 casas agora. Então é isso. Evitar essa prova de que o potencial divisor é um número primo, e esse código dá certo porque eu não preciso. O 45, por exemplo. 45 eu vou dividir por 3, vou dividir o 15 por 3 de novo, vai dar 5. Do jeito que eu escrevi o código, eu vou tentar dividir 5 por 4. 5 é divisível por 4? Não, não é. Então, bola para frente, incrementa o potencial divisor e tenta dividir por 5. A gente não chega a provar que o 4 é primo, etc, etc. Então, é aí que está o ganho de eficiência, de não... dessa forma que contraria o que o enunciado falava. Tá mais claro? Beleza. Tudo bem, Leonardo, a gente conversa quando a gente terminar a parte teórica aqui, a gente fala um pouquinho da extensão. Vou tentar fazer alguma coisa do 4. A primeira parte do 4 a gente pode passar rapidinho, a gente já resolveu isso aqui anteriormente, que é... Bom, o 4 também a gente já resolveu de outras formas, sem usar funções, então a teoria dele vocês não vão ter tanta dificuldade. A gente vai passar 3 números para o nosso programa, que podem estar em ordem meio misturada. Então, se eu passar 3, 4, 5, é fácil de ver que a potencial hipotenusa está aqui no 5, e o A e o B são os outros. Mas se eu passar ele como 3, 5, 4, eu também gostaria de detectar isso aqui como um trio pitagórico. Isso quer dizer que a minha função testa trio pitagórico vai chamar uma função maior, uma função que me encontra qual é o maior dos números. Tá. Pedro, esse comentário que você fez agora, de que fica mais visível quando a gente enxerga o número de iterações, é isso mesmo. Às vezes fica muito abstrato, você escreve o for e você não vê exatamente o que está acontecendo. Então fiquem à vontade para colocar esse tipo de traçador, né? Esse tipo de um printf que não muda nada no código, mas que te elucida, te explicita o que está acontecendo. Isso é bem interessante. Só toma cuidado que é iteração e não interação. Interação é a relação de uma pessoa com a outra. Repetição é iteração, sem o N. Bom, dito isso, vamos para a nossa função testa trio pitagórico. E aqui eu vou fazer um pouco misturado aquela história do de baixo para cima, de cima para baixo. Eu vou fazer alguma coisa no meio do caminho. Esse aqui é o 4. A gente vai ter uma função que é do tipo inteiro também, porque ela, de novo, ela retorna 0 ou 1, então ela é similar à nossa verifica primo, que ela pode retornar 0 ou 1, ela retorna números inteiros. Então, testa trio pitagórico. A diferença é que ela tem 3 argumentos de entrada. Eu vou passar um trio de números para ver se aquilo ali é um trio pitagórico ou não. Eu vou ter a minha função main aqui em algum lugar, e eu já vou sair escrevendo a minha função testa trio pitagórico. O número A, o número B e o número C.
E aí a gente sabe que o teste que a gente quer fazer é alguma coisa do tipo, se a hipotenusa vezes a hipotenusa é igual a um cateto vezes um cateto, mais o outro cateto vezes o outro cateto, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Se isso aqui for verdade, a gente vai retornar 1, é em trio pitagórico, e caso contrário, a gente vai retornar 0. Aqui é o final do nosso código. Muito bem. Só que quem é a hipotenusa? Entre esses valores de A, B e C que a gente recebeu, como é que eu vou saber quem é a hipotenusa? A potencial hipotenusa é o maior de todos. E aí o enunciado aconselha a gente a chamar a função maior do exercício 1. Aqui é outro ponto que vale uma certa atenção. Esse exercício 1 eu peguei do Data, eu peguei do livro, e aí ele sugere isso, que a nossa função chame maior. Esse não é um bom nome para essa função, porque maior parece que é o próprio número que é o maior. Maior é um substantivo, não tem um verbo aqui. A minha sugestão é que a gente não respeite novamente o enunciado, e a gente chame a função de calcula maior. Ela vai também receber 3 números, porque se ela chama calcula maior, fica bem claro que ela, entre 3 números, talvez encontra maior seja até melhor do que calcula, né? Não é tanto calcular, é mais procurar entre os 3 quem é o maior de todos. E aí a gente pode chamar, aqui na nossa função teste trio pitagórico, a gente pode falar que a hipotenusa é o encontra maior entre A, B e C. Giovana, a gente pode fazer ao contrário, a gente pode começar, se isso aqui, se esse resultado for diferente, a gente retorna 0. Se ele for diferente, a gente retorna 0. E aí, nesse caso, ele retornaria 1. Aqui, tanto faz. Se a gente faz de um jeito ou de outro, é só você ser consistente. É isso? Não. Se você quiser abrir o microfone para explicar a sua dúvida, talvez seja mais fácil. É melhor, então. Não, assim, eu começar colocando, eu chamei a minha coisa de RESP. Aí eu coloco RESP igual a 0. Então, ele já começou não sendo pitagórico. E aí eu coloquei, se essa equação, hipotenusa ao quadrado igual, aí vai colocar RESP igual a 1. E aí depois eu coloquei que ele tinha que retornar RESP, só isso. Deixa eu fazer desse jeito. Aqui, o meu comentário pode continuar. Eu vou só comentar. Comentar. E aqui, nesse caso aqui, RESP igual a 0. E aí a gente retorna a RESP e sempre retorna o RESP. Tá. Eu tirei o else, eu só deixei o if. Justo. Não precisa, porque como você criou aqui, começou ali com 0, o seu jeito também funciona. Tá certo, então? Também tá certo. O que eu ia comentar é que se você tem o if e o else, você não precisa colocar o 0 aqui antes. Porque ou ela vai ser definida aqui, ou ela vai ser definida aqui. Você tem certeza que ela vai receber valores dos dois casos. Se você faz desse jeito, você pode jogar fora o else. E também daria certo. Tá bom, então, professor. Não tem nenhuma vantagem computacional. Entre o jeito que eu escrevi e o jeito que você escreveu, não tem nenhuma vantagem computacional, porque o nosso programa vai executando linha por linha, e quando ele chega num if, ou ele vai para um lado, se você tem um par if e else, né? Ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. Então não tem um custo a mais de entrar aqui nesse else. Ele não faz mais uma verificação. Então os dois jeitos são equivalentes no custo. É uma questão de estilo, de comunicação. Tanto faz. Obrigada. Beleza. Tá. A minha hipotenusa vai ser o encontra maior. E aí a gente tem a necessidade de escrever essa função encontra maior. Encontra maior,
que vai ter 3 números, int A, int B e int C. Então, entre 3 números, ela vai procurar quem é o maior de todos. E aqui a gente pode fazer também alguma coisa parecida. Eu posso criar um int maior, e se o A for maior ou igual ao B, e o A for maior ou igual ao C, isso quer dizer que o maior de todos é o A. Num caso contrário, mas que o B seja maior ou igual ao A, e o B seja maior ou igual ao C, o maior de todos vai ser o B. No último caso, o maior de todos vai ser igual ao C. E em todo caso, a gente retorna a variável maior. Aqui, de novo, a diferença. Eu prefiro usar isso, usar substantivo para as variáveis e alguma coisa com verbo para as funções, para ficar mais claro quem é o maior e quem é o ato de encontrar o maior. Mas também é claro que aqui a gente poderia retornar direto. Essa variável maior não precisaria existir. A gente podia fazer direto return A, return B, return C, em cada um dos casos. Também daria certo. Bastante análogo ao que eu tinha escrito aqui. O meu jeito ou o jeito que a Giovana sugeriu, os dois são iguais. Tudo bem até aqui? Tá. Por que aqui eu usei aquela coisa do de cima para baixo ou de baixo para cima? Foi de baixo para cima no sentido de que eu comecei escrevendo a função testa trio pitagórico. Mas aí foi de cima para baixo no sentido de que eu vou precisar de uma função que me encontre maior e depois eu escrevo essa função. Então é aí que a gente pode misturar essas duas necessidades, essas duas origens das funções. Vou só terminar então essa função. Eu preciso criar variáveis para um cateto, para outro cateto e para a hipotenusa. Normalmente eu falo para vocês não dar esse tipo de nome de variável, esses nomes com números, porque quem é cateto 1 e quem é cateto 2, a gente tem dificuldade de entender a diferença entre eles. Mas no caso eu fiz de propósito, porque tanto faz quem é o cateto 1 ou quem é o cateto 2, eles são meio substituíveis, e aí nesse caso até dá para aceitar um nome desse com números. Tá. A hipotenusa é igual ao maior de todos. Se eu escrevo desse jeito, como é que eu vou saber quem é um cateto e quem é o outro cateto? Então, não é exatamente isso aqui que eu quero fazer. É melhor eu fazer da seguinte maneira. Eu vou criar uma variável maior aqui também. Maior vai ser encontra maior entre A, B e C. E aí, se o maior de todos for o A, eu faço. A hipotenusa recebe o A, o cateto 1 recebe B, e o cateto 2 recebe C. De novo, eu poderia trocar quem é cateto 1 e quem é cateto 2. Mas eu vou precisar também chavear para os outros casos. Se o maior de todos for o B, então nesse caso a hipotenusa vai ser o B, cateto 1 vai ser o A e cateto 2 vai ser o C. E no caso, o último caso, a hipotenusa está sendo o C, cateto 1 vai ser o A, cateto 2 vai ser o B. Aqui é para separar essas diferentes categorias. Eu baseio a minha escolha no maior, mas eu preciso definir também o que está acontecendo com as outras variáveis para poder fazer a comparação. E aí a gente vai testar. Eu vou criar uma variável E pitagórico. E aí E pitagórico recebe testa trio pitagórico de... Eu não vou nem criar variáveis para isso, eu vou colocar direto dessa maneira. E a gente está com o tempinho meio apertado, então eu vou só mostrar o valor dessa variável pitagórica. A gente poderia fazer um if e um else, para escrever frases um pouquinho mais bonitinhas. Então, 3, 4, 5 é um trio pitagórico, o valor é 1. Se eu fizer 3, 5, 4, se eu trocar a ordem aqui,
é pitagórico, continua dando valor 1. Se eu fizer 5, 3, 4 ou qualquer outra coisa do tipo, ele continua dando 1. Beleza. E se eu fizer uma coisa que não é pitagórica, 5, 5, 4, é pitagórico, está dando 0. Então, esse é o bloquinho fundamental. Agora a gente vai procurar todos os triângulos que tenham a hipotenusa menor do que 200. E o enunciado sugeriu para a gente quais são os triângulos que têm a hipotenusa menor do que 20. Isso quer dizer que eu vou ter um N, eu vou começar em 20. Eu vou precisar de 3 contadores. Eu vou precisar de contadores para percorrer os valores de um cateto, do outro cateto e da hipotenusa. Esse aqui é aquele exercício que a gente fez quando a gente falou dos métodos de força bruta, né? Aqueles métodos que a gente varre de forma extensiva, a gente varre um por um todos os números possíveis. Então, o I vai de 1 até o N. Só que para cada valor potencial de um cateto, eu vou percorrer valores potenciais do outro cateto. E aí, o que eu comentei com vocês na aula anterior era fazer isso aqui um pouquinho mais eficiente, de começar o J não de 1 de novo, para não repetir os testes, mas o J já começa do próprio I. Então, assim, a gente consegue evitar repetições desnecessárias. E o nosso K, finalmente, ele já começa do J, então o K sempre vai ser maior ou igual do que todos os outros. E se o K é maior ou igual do que todos os outros, no fundo, a minha potencial hipotenusa vai estar sempre no K. Tá. Aí eu vou testar se é pitagórico. Se é pitagórico, o meu trio IJK. E aí, primeiro, aqui eu vou fazer um primeiro teste para a gente ver se as coisas estão funcionando bem. Se ele for pitagórico, eu vou escrever na tela os valores de IJK, se for, né? Então, não para todos os trios. Se é pitagórico for igual a 1, nesse caso, percebam como, quando os programas estão ficando mais complicados, a indentação é fundamental para saber que esse if está dentro de todos os fors, que esse printf está dentro do if, e assim por diante. É o único jeito que dá para enxergar. Aqui a gente está simplesmente escrevendo todos os trios pitagóricos até a nossa hipotenusa igual a 20. Então aqui são os trios pitagóricos que a gente conhece, que a gente costuma lidar nos exercícios que a gente faz na mão. É isso aqui mesmo. Tudo bem até aqui? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Giovana. Assim, o senhor tinha dito que cada função tem que ter uma função definida. Só que no testa trio pitagórico, eu não estaria fazendo duas coisas? Fazendo o maior e o dizer se é pitagórico ou não? Isso é uma boa questão, Giovana, porque o que é uma única coisa é um debate e as pessoas vão ter opiniões diferentes a respeito disso. A minha visão sobre isso é que ela está chamando uma outra que encontra o maior. Então ela não está fazendo a tarefa de procurar o maior. É que baseado no resultado, ela precisa saber quem é hipotenusa e quem não é. Mas ela não está encontrando o maior ativamente. Mas é um pouco subjetivo aqui. Então, se você acha que ela está fazendo duas coisas, é possível que sim. Tá? Não tem uma verdade absoluta, não. Tá bom, senhor, obrigada. Mas deu para entender a minha ideia, né? Que sim. Ela delegou a função de encontrar o maior para outra. Sim. Ela ficou um pouco maior. As funções que a gente escreveu anteriormente não eram tão pequenas assim, não eram tão grandes assim. O tamanho de uma função depende um pouco. Antigamente o pessoal falava que a função tem que ser alguma coisa que você consiga enxergar na sua tela, que você consiga enxergar todo o código da função em uma tela só. Mas isso é uma regra, é uma aproximação, não precisa ser assim.
Mas, em geral, é por isso. Se você tem uma função que tem 5.000 linhas, tem alguma coisa estranha, tá? Uma função não deveria ser tão grande assim. Essa aqui está relativamente grande, muito por conta do jeito que a gente tem que definir as variáveis. Então, ela está perdendo muito espaço por conta disso. Mas ela não faz muita conta. Ela faz basicamente um teste. Então, dá para aceitar. Entendi, professor. Tá. Só para a gente matar o exercício, ele fala para a gente encontrar o triângulo que tem a maior hipotenusa. Então, isso aqui é parecido com outras coisas que a gente já fez anteriormente, de procurar quem é o maior de todos. Eu vou precisar de mais umas variáveis. Eu vou precisar da maior hipotenusa. E aí é meio confuso, porque o triângulo com a maior hipotenusa não quer dizer que ele tem os maiores catetos também. Então é por isso que eu vou chamar de cateto 1 do maior e cateto 2 do maior, e não maior cateto. A hipotenusa sim vai ser a maior de todas, mas os catetos podem não ser os maiores. E a gente tem que inicializar essa maior hipotenusa de alguma forma. A maior hipotenusa vai receber um valor qualquer. E a cada vez que eu achar um trio pitagórico, se a minha hipotenusa atual, e pelo jeito que eu construí o código, eu sei que é o K, mas se eu não soubesse que é o K, eu poderia usar de novo a minha função encontra maior para procurar de novo quem é o maior de todos. Então, se o meu K for maior do que a maior hipotenusa até então, aí eu atualizo todo mundo. Maior hipotenusa recebe o K, cateto 1 do maior recebe o I, cateto 2 do maior recebe o J. Eu faço a comparação baseado só na maior hipotenusa, mas eu atualizo os valores dos catetos também. E aí, depois que eu fechei todo mundo, então, fora de todos os for, de novo, veja como a indentação me ajuda a saber quando que eu terminei de varrer todo mundo. Depois de todos os for, eu vou ter um printf, o triângulo com maior hipotenusa é, e aí, cateto 1, cateto 2, não, cateto 1 do maior, cateto 2 do maior, e a maior hipotenusa. Esses são os três. Rodei primeiro aqui com o nosso N indo até 20, porque aqui a gente consegue enxergar claramente quais são as opções, enxergar claramente qual é o vencedor, e enxergar claramente que o triângulo com a maior hipotenusa não tem necessariamente todos os maiores lados. Já tinha acontecido, por exemplo, esse 9 ser maior do que o 8, mas a gente está procurando o triângulo com maior hipotenusa, então está certinho. Além disso, lembrar de que testa num caso pequeno, que você consegue enxergar e ver a resposta. Depois, se está tudo parametrizado, é só você trocar uma variável para testar no caso grande. E aí, no caso grande, ele vai te escrever milhões aqui de potenciais triângulos. Milhões, claro, não é o caso. E também dá para ver que o triângulo com a maior hipotenusa tem um cateto que é relativamente pequeno, mas tem outro cateto bem grande. E é por isso que ele consegue ser pitagórico com essa hipotenusa tão grande. Uma vez que você está satisfeito com o seu programa, você pode tirar esse tipo de printf, que também é um traçador, também é uma coisa mais para você ir acompanhando, e aí você pode chegar num programa mais limpinho no final, dando a resposta de forma mais direta. Beleza? Tudo certo, professor? Maravilha.